E eu quero então, nessa noite, compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Abra comigo aí a sua Bíblia, no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 19. Abra comigo aí, primeiro Reis, capítulo de número 19. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos sobre o tema É tempo de mudança. Amém? É tempo de mudança. É 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 1. Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o lugar deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Sai daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o deixou. Amém, meus irmãos? Você pode fechar os seus olhos comigo um pouquinho? Vamos orar. Pai bendito, nós, em primeiro lugar, te rendemos graça mais uma vez. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estarmos na tua presença.
Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui celebrando o Teu nome. Deus querido, nessa noite nós queremos uma vez mais te apresentar a nossa vida. Queremos, ó Deus, te apresentar esse texto que foi lido, essa palavra que foi aqui, ó Deus, compartilhada com a Tua igreja. Oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. E oramos para que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. Que nós possamos, nesse tempo, ó Deus, apreender cada vez mais sobre aquilo que o Senhor tem para nos dizer e nos ensinar. Vem falando conosco, Senhor, porque somente o Senhor sabe aquilo que a gente verdadeiramente precisa ouvir. Vem tocando no coração de cada um, Senhor. Vem tocando no íntimo de cada um, Senhor. E aquilo, ó Deus, que essa pessoa precisa ouvir, aquilo, ó Deus, que é da Tua vontade, tocar no coração desse homem e dessa mulher, ó Deus, que nessa noite, ó Deus, possa ser feito, porque nós cremos que a Tua palavra não volta de maneira nenhuma vazia para o Senhor. Nós assim desde já oramos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Como eu já adiantei para vocês, nessa noite eu quero meditar sobre esse tema. É tempo de mudança. É tempo de mudança. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e até para o Novo, um dos personagens, uma das pessoas que mais deixaram ali um impacto em toda a Escritura, em toda a história do povo de Deus, certamente foi esse homem que a gente leu aqui, um trechinho da história dele, um homem chamado Elias. Elias, no Antigo Testamento, acaba sendo meio que um representante até da divisão da Bíblia. Quando a gente pega a Bíblia judaica, ela tem a sua divisão em lei, profetas e escritos. E geralmente a gente vai ter muito ali aquela ênfase na ideia da lei e dos profetas. Moisés representa a lei e Elias tem representado os profetas. Elias é aquela pessoa que teve atitudes audaciosas. Alguém que teve simplesmente a audácia de confiar em Deus. E de entregar ali uma determinada palavra profética, confiando que Deus cumpriria aquilo que ele disse. Foi um homem de muita oração, um homem piedoso, um grande servo do Senhor. Quando nós chegamos no Novo Testamento, isso não é esquecido de maneira nenhuma. Se você fizer uma busca pelo nome Elias no Novo Testamento, você vai ver que ele aparece diversas vezes, em inúmeras passagens do Novo Testamento, sejam nos Evangelhos, sejam em outros livros também, em epístolas. De novo, ele se torna esse representante dos profetas. É alguém de extrema importância para a gente. Elias, como eu disse, um homem audacioso. E geralmente, o começo da história de Elias já se inicia contando um pouquinho para a gente sobre essa audácia. Na verdade, já começa contando para a gente que Elias era uma pessoa um pouco esquisita. Talvez não fosse alguém que a gente ficasse tão à vontade no primeiro momento. Era alguém que se vestia de uma maneira muito peculiar, era alguém que falava de um jeito muito bruto, e num certo momento, uma certa ocasião, em que a comitiva do rei ia passando, ele interrompe aquela comitiva e entrega-lhe uma palavra muito dura. Era tarefa também do profeta. A gente às vezes pensa que o profeta, muitas das vezes, ele só anunciava as coisas que iriam acontecer, mas na verdade o profeta ele estava muito mais envolvido com um trabalho que a gente chama de profetismo, que basicamente tinha a ver com ele apontar o dedo e denunciar os pecados de diversas áreas da sociedade. E nesse caso, ele vai fazer algo que muitas das pessoas não tinham coragem, que era denunciar o pecado do rei. Os reis naquela época, muito parecido também com as nossas autoridades de hoje, com os nossos governantes de hoje, viviam uma vida de muito esplendor, uma vida com muita riqueza, com muito luxo, enquanto a população estava vivendo de maneira carente. Então, diversas vezes, Deus manda os seus profetas para ser esse dedo que denuncia, que aponta, que critica. Mas o profetismo não se resume apenas a isso. O profetismo também envolve a denúncia com relação aos falsos profetas, e Elias também fez isso. Aliás, no capítulo anterior do que a gente leu, ele tem aqui uma, entre aspas, batalha espiritual com mais de 400 profetas só de Baal. E mais não sei quantos profetas, cerca de 450, de uma divindade chamada Asherá. Quando a gente olha então para Elias, ele é esse profeta que não tem muito medo, não tem muito receio, não tem muita trava na língua. Se Deus manda ele fazer, ele faz. Ele denuncia o pecado do rei,
ele denuncia o pecado dos falsos profetas, ele denuncia o pecado, inclusive até mesmo do povo. Porque nessa ocasião, no capítulo 18, ele se vira para o povo e diz: se Deus é Deus, então adorem a ele. Mas se Baal é Deus, vai lá ficar com ele. Até quando vocês vão ficar aí, divididos, cocheando entre dois pensamentos? Elias era alguém, então, que estava comprometido com aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, com a sua vocação de profeta. Elias era alguém que não temia simplesmente entregar aquela palavra, por mais dura que ela fosse. No começo do ministério dele, como eu disse para vocês, ele tem uma mensagem audaciosa, ele interrompe a comitiva do rei e diz para o rei que não vai voltar a chover, a não ser que ele diga que isso vai acontecer. Muitos têm interpretado que quando Elias dá essa palavra, ele está dizendo isso conforme a sua própria palavra mesmo, né? Sem uma espécie de consentimento divino. Muitas pessoas hoje têm questionado esse tipo de situação, principalmente à luz daquilo que a gente chama de revelação progressiva, né? Ou seja, a gente tem outros textos na Bíblia que vão iluminando outros textos mais antigos. E Tiago, por exemplo, capítulo 5, verso 17, diz que Elias era homem sujeito a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. 3 anos e meio ficou sem chover. Veja, Tiago está contando para a gente que não apenas o episódio aqui do final do capítulo 18, que Elias vai orar para chover, mas ele está dizendo também que antes disso Elias orou fervorosamente para não chover. Então não sabemos o que aconteceu aí nesse intervalo de Elias orando, de Deus falando alguma coisa com ele, dele interrompendo a comitiva do rei. Mas de qualquer maneira, uma palavra audaciosa. Quem é que tem essa coragem de chegar perante um monte de gente? O rei, seus súditos, pessoas da nobreza, pessoas de altos cargos, e o próprio povo, e tem a coragem de dizer: não vai chover, só vai voltar a chover quando eu disser que vai chover. Quem é que tem coragem de dizer uma coisa dessas, né? O próprio rei não levou muito a sério. O próprio rei achou que Elias era um camarada biruta. Imagina como que essa notícia não deve ter chegado lá entre o povo. Os cochichos, né? As pessoas dizendo: esse homem aí está com um parafuso a menos. Quem é ele para dizer que não vai chover? Acontece, irmãos, que foi passando 1 mês, 2 meses, 5 meses e não cai uma gota de água. 1 ano. E a gente sabe muito bem que quando fica muito tempo sem chover, a seca, ela atrapalha com toda a nossa estrutura, com todo o nosso processo. Porque isso atrapalha os campos de florescerem, né? Então o nosso gado não come bem. E aí, consequentemente, isso afeta o leite, afeta os derivados do leite. Se não chove, não cresce verdura, não cresce legume. Atrapalha a plantação, atrapalha a nossa alimentação. O povo já vai começando a ficar meio preocupado, porque já tem 1 ano que não chove. E passa o tempo. 1 ano, 2 meses, 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio. E nada, nem uma gotinha. 2 anos. 2 anos e meio. E agora as pessoas já devem estar comentando umas com as outras, né? Rapaz, não é que esse homem é usado por Deus mesmo? Não é que esse homem realmente é alguém da parte de Deus, é um profeta? Até agora não aconteceu nada. Quando é que vai acontecer? 2 anos e meio. E a população passando dificuldade, certamente. Se 1 ano de seca, se alguns meses de seca a gente já passa dificuldade, imagine 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. E não foram apenas 3 anos, 3 anos e 6 meses ficou sem chover. A população já devia estar muito preocupada. O rei estava enfrentando um momento de crise. Não sabia o que fazer. Devia estar mexendo ali os seus pauzinhos, né? Procurando contato com outros reis, outros reinos, tentando fazer alguma aliança política. Manda alguma coisa para cá, eu te mando alguma coisa para aí, diminui o preço. Ele devia estar tentando fazer alguma coisa para poder salvar todo mundo. Momento de caos, gente. Momento crítico. Muita gente esperando uma mudança, muita gente esperando que algo acontecesse, que uma virada acontecesse na vida delas. Muita gente com essa expectativa. Até que um dia, Deus chama o profeta Elias. Diz: vai lá agora, se apresenta para o rei, que eu vou fazer chover. Mas Elias é como se ele dissesse: tá bom, senhor, eu vou lá, mas espera aí só um pouquinho que eu tenho um outro negócio para resolver primeiro. E antes dele entregar a notícia para o rei, ele primeiro desafia os profetas de Baal. Como eu disse para vocês, eram 400 profetas de Baal e mais 450 da deusa Asherá. Muitos profetas, muitos falsos profetas. E Elias desafia eles.
Eu não sei se você sabia, mas Baal, que era uma das divindades principais do povo cananeu, era uma divindade responsável pela chuva. Era uma divindade responsável por fazer com que a agricultura funcionasse. Já tem 3 anos e meio que não chove. Quando ele chama os profetas de Baal e chama o povo junto para poder ouvir o que está acontecendo, no final das contas, o que ele está fazendo é mostrando, olha, essa divindade que vocês estão tanto confiando não pode fazer nada. É uma divindade impotente, não tem poder para fazer chover. 3 anos e meio até agora não choveu. Mas vamos fazer o seguinte, o Deus verdadeiro vai responder com fogo. E aí, não sei se você também sabia, mas essa era outra característica da divindade chamada Baal, que também era uma divindade responsável pelo fogo. Por um lado não faz chover, vamos ver se agora a sua outra responsabilidade, dentro do panteão cananeu, vamos ver se a outra responsabilidade agora funciona. O desafio está feito. O povo gosta de ver o circo pegar fogo, né? E o povo está lá, é isso mesmo, é isso mesmo. O verdadeiro Deus vai responder com fogo. Esse vai ser o verdadeiro Deus. E é quando Elias dá aquela palavra dura que eu mencionei. Até quando vocês vão ficar divididos aí, gente? Vamos lá. Ou adora a Deus ou adora Baal. E entrega essa mensagem dura. Aliás, eu disse para vocês, Elias é um profeta audaz, audacioso. É um profeta que não tem muito medo das coisas. É um profeta que está muito diferente daquilo que faz parte do nosso dia a dia de fé. Porque não bastasse esse episódio dizer que vai ficar sem chover esse tempo todo, ele ainda agora desafia os profetas de Baal, que são mais de 400. E o grande desafio é ele, que a divindade responda com fogo. Os profetas de Baal se ajuntaram, estão todos ali tentando fazer um pouco dos seus rituais, rodeavam, pegavam alguma coisa, batia no chão, esfolava a pele, derramava sangue, batia a cabeça em algum lugar, fazia dança frenética e nada. É como eu disse para vocês, Elias é audaz. Ele encosta numa árvore, começa a dar risada. Ele diz assim, o Deus de vocês está ocupado, grita mais alto, ele não está ouvindo. E deixa eu dizer para vocês, na verdade, no texto hebraico, isso daqui é um tipo de figura de linguagem. Uma figura de linguagem que você, digamos assim, diminui o peso do que você está falando. Né? Então o que ele está fazendo naquele momento é dizendo assim, ó, grita mais alto, porque a sua divindade deve estar no banheiro fazendo o número 2. Gente, tem que ter muita coragem para fazer uma coisa dessa. Já não basta desafiar aquele monte de profeta. E ele ainda vem agora com um linguajar desse, né? Zombando, debochando. Eu fico pensando o seguinte, né? Não sei se você teria a mesma coragem. Porque daqui a pouco é ele que vai ter que orar. E se fosse você, daqui a pouco é a sua vez de orar. Você tem que estar com muita confiança de que Deus vai fazer o que você está falando. E finalmente chega a vez do profeta Elias. Não pense você que Elias já chegou lá, simplesmente, vamos orar aqui para o fogo cair do céu, etc. Não. A gente quer mudança. Mas a mudança, ela começa, primeiramente, não é na nossa vida emocional. Não é na nossa vida profissional. A mudança começa, primeiramente, na nossa vida espiritual. E Elias olha então para aquele lugar e pede para primeiro restaurar o altar. Primeiro ele manda consertar o altar. Consertou o altar? Agora sim. Vamos começar a pensar em outras coisas. Assim é na nossa vida pessoal. Às vezes a gente quer mudança. A gente quer que as coisas mudem. A gente está ali esperando, quero que algo mude, quero que algo aconteça. Não vejo a hora de algo acontecer. Não aguento mais essa situação que eu estou. Já tem meses que eu estou assim, já tem anos que eu estou assim. Comece a pensar na mudança espiritual primeiro. Comece a colocar em ordem a tua vida espiritual primeiro. Depois as outras coisas vão chegar. Não é o que Jesus ensinou para a gente? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, a gente começa a ajustar a vida espiritual. A tua vida devocional, a tua vida de piedade, a tua vida de oração, a tua vida de leitura da palavra, a tua vida de comunhão com Deus. Em primeiro lugar, ajusta isso. Ajusta o altar. Não pense você que altar hoje é isso aqui não, gente. A gente até chama isso aqui de altar. Mas altar hoje é a nossa própria vida. Paulo, em Romanos, capítulo número 12, disse assim no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Onde é que está o altar? O altar hoje somos nós.
Nós somos o sacrifício, nós oferecemos esse sacrifício perante o Senhor. Não é aqui. A gente até chama de altar, como eu disse, mas o altar está contigo. O sacrifício é contigo, o sacrifício é você. É a tua vida. Quando a gente organiza a nossa vida espiritual, as outras coisas vão também se organizando em conjunto. Elias fala, conserta primeiro o altar é restaurado. E aí de novo, vem esse Elias, audaz. E não bastasse ele fazer todo esse desafio que a gente narrou até aqui, ele ainda pede agora para o pessoal encher o lugar onde o sacrifício estava de água. E era uma caminhadinha meio longa. Eles estavam no alto de uma montanha. O pessoal tinha que descer, buscava água lá embaixo, trazia, demorava um tempinho para subir, né? Jogava água. Imagina, fez uma piscina de água, né? Quando eu falo piscina, eu só estou falando de um buraco cheio de água, tá, gente? Não precisa pensar de uma coisa muito extensa, não, né? Imagina um lugar, né, ali, que eles cavaram, encheram de água, o altar ali em cima, o sacrifício ali junto, e ele agora resolve começar o seu tempo de oração. E me chama muita atenção, porque, peraí, eles estão, na verdade, num desafio de que o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Como que ele joga água lá agora, né? A água é o contrário do fogo. A água apaga o fogo. Só que Elias ora. Elias é audacioso. E quando ele ora, não é uma oração tão longa, não é uma oração tão comprida. O que não quer dizer que a gente também não precise orar com constância, com firmeza. Mas a oração dele foi objetiva. Enquanto os profetas de Baal ficaram ali horas, orando, Elias orou alguns segundos. E o fogo caiu do céu. E pela primeira vez na história, aliás, primeira e única, né? O fogo apagou a água, fazendo uma brincadeira. Porque isso nunca aconteceu, gente. E nunca vai voltar a acontecer, a não ser que o nosso Jesus queira fazer algum milagre assim novamente. Milagre inédito e único. E aí é que vem a situação. Num momento como esse, um milagre desse tamanho, o povo não se rende a Deus. O povo continua naquela mesma situação. É o que eu falei. Se a gente quer mudança, a mudança ela não vem por modificação sentimental, emocional, psicológica, profissional. A mudança ela tem que começar a vir pelo lado espiritual. Mas o povo não quer compromisso espiritual com Deus. O povo só quer as bênçãos de Deus. Eles querem mudança. Eles querem que volte a chover. Porque voltando a chover, eles vão ter plantação, o gado vai alimentar, vai ter leite, vai ter derivado de leite, vai ter tudo novamente. A vida vai, entre aspas, voltar ao normal. Mas o mais importante ainda está ficando de lado. Veja, muitas das vezes as pessoas querem mudanças, mas não querem que a mudança espiritual aconteça na vida delas. Isso deixa Elias muito frustrado. Ele sai dali, vai para um outro canto, ora para que a chuva venha. Aí você já conhece essa história também. Ele ora. Enquanto ele está orando, ele pede para o auxiliar dele, né? Dá uma olhadinha lá se a chuva está vindo. Aí o rapaz vai lá e dá uma olhada. Ó, por enquanto não. Aí ele continua orando. Volta de novo. Aí ele volta lá. Agora eu estou vendo uma nuvem. Está lá longe. Como é que é essa nuvem? Pequenininha. Está longe. Tamanho da mão de um homem. Olhando daqui, ó, pequenininha. Elias volta, continua orando. Até que chega um certo momento que vem uma baita de uma tempestade. A chuva voltou. 3 anos e meio depois, voltou a chover. Mas a mudança que o povo tanto queria, não necessariamente chegou. Por isso que eu disse, Elias ficou frustrado. Elias ficou frustrado. Aqui no capítulo 19, que a gente leu mais lá no finalzinho, ele faz um desabafo com Deus. O desabafo dele é que ele tem sido muito zeloso. Olha o versículo 14. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Que os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu estou trabalhando, Senhor, estou dando duro, estou sempre pregando, estou sempre anunciando, estou sempre mandando a mensagem espiritual para o povo se consertar. Nada acontece, Senhor. O povo quer mudança superficial. O povo não quer mudança de verdade. Esse povo que quer mudança é o mesmo povo que mata profeta. Esse povo, Senhor, que diz que quer mudança, na verdade é um povo que, inclusive, está querendo tirar a minha vida. Elias faz o seu desabafo. Tem dado duro, tem trabalhado duro.
Tem sido complicado. E devido a essa frustração, Elias se sente muito cansado. E a gente entende isso. A gente pode ter um pouco de empatia com Elias. A gente sabe um pouco do que é isso. Trabalhar, ralar. E às vezes não ver o resultado chegando. E às vezes não ver a colheita que a gente tanto quer acontecendo. A gente está duro, mas parece que a coisa ainda não está andando. Elias está assim, trabalhando duro. Mas o resultado não está vindo. A sensação de frustração é grande. E para piorar, gente, agora que o povo vê esse tamanho desse milagre, esses vários milagres que aconteceram, né? Fogo cair do céu, a chuva voltar. Nem assim o povo se arrepende dos seus pecados e se converte a Deus. Elias está frustrado e além de tudo isso vem a Jezabel, esposa do rei Acabe. E diz assim, você matou meus profetas? Pois agora eu vou atrás de você. Eu vou mandar te matar. Se você não tiver morto, os deuses que eu cultuo vão me punir. Mas eu vou dar um jeito de matar você. Elias fica com medo dessa ameaça. E foge. Frustrado. Decepcionado. E vai embora. E enquanto ele está indo embora, diz aqui o versículo 3 do capítulo 19, ele ficou com medo, se levantou para salvar a vida, chegou até Berseba, que pertence a Judá. E aqui a gente vai começando a ver a gravidade do que Elias vinha sentindo. Não era só um cansaço simples. Era um cansaço crônico. Era uma coisa que, se não fosse depressão, estava beirando depressão. Embora eu até acredite que ele já estivesse com um quadro depressivo. Diz aqui o texto que a primeira coisa que ele faz, então, quando chega nessa região, é deixar o auxiliar dele. Ele fala, fica por aqui. Por quê? Porque ele quer ficar sozinho. Ele quer isolamento, ele quer solidão, ele não quer ver ninguém. Ele não quer estar junto de ninguém, ele não quer estar misturado com ninguém. Ele quer ficar sozinho. E assim ele faz, fica sozinho. Versículo 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto. Deserto já diz o que é. É um lugar que praticamente não tem vida. É chamado deserto exatamente por isso. É lógico que tem um animal peçonhento aqui, outro ali. Talvez uma vegetação mais árida, né? Mas é mais raro. Mas enfim, ele vai para esse lugar, porque como eu disse, ele quer ficar sozinho, quer ficar isolado, ele quer ir para o deserto. Ele não quer ser incomodado por ninguém, não quer incomodar ninguém. Quer ficar sozinho, ilhado, isolado. Vai para lá. Caminha o dia inteiro. E agora, outra coisa que geralmente as pessoas também nesse quadro costumam querer fazer. Além de ficar sozinho, elas, além de quererem se isolar, querem também ficar dormindo, apagadas, para não ficar pensando muito no problema que ela está enfrentando, aquilo que ela está vivenciando. Então veja, ele se senta debaixo de um zimbro, quer ficar ali isolado, sozinho, mas antes de começar esse processo de dormir, ele também já está cansado da vida. E ele deseja a morte. Veja, se é um quadro de depressão, é um quadro ainda mais inicial, mais brando, né? Porque é um quadro mais grave, mais pesado, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A pessoa já começa a ter desejos suicidas, não é o caso dele. Desejar a morte é uma coisa, pensamento suicida é outra, né? Mas ele deseja a morte, ele está cansado, gente, ele está no seu limite. É muito trabalho, ele está dando muito duro, não aguenta mais, está cansado. Está saturado de trabalhar, de fazer e do resultado não chegar. Ele está lá dando a vida pelos outros, lutando pelos outros, querendo ver o seu povo mudar. Só que chega uma hora que isso pega com ele. Eu também estou cansado. Eu estou ralando pelo povo, estou fazendo algo pelo povo, o povo não corresponde, mas eu também estou cansado. E aqui a gente começa a ver esses sintomas na vida dele. E ele então deseja a morte. Ele diz aqui no versículo de número 4, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Está dizendo, não, Senhor, me leva embora. Não aguento mais ficar nessa terra. Não aguento mais ficar passando essa luta. Não aguento mais ficar passando essa tribulação. Não aguento mais ter que ficar falando e o povo não corresponde. Não aguento mais, trago a mensagem é do céu, a mensagem é do Senhor. A palavra entra no ouvido e sai pelo outro. Não aguento mais isso, Senhor, está difícil. Eu costumo dizer que o único profeta, né, que foi o contrário dos profetas aqui que a gente geralmente lê, foi Jonas. Jonas não precisou de muito esforço, mensagem curta.
Ele, ao contrário dos outros profetas, né? Não queria que a sua mensagem desse resultado. Todos os profetas querem resultado. Todos os profetas pregam e estão esperando. Quero ver o povo se arrepender. É como a gente está aqui pregando, né? A gente está aqui pregando e a gente quer ver o quê? Mudança, atitude, transformação. A gente quer ver o povo respondendo, correspondendo, né? Eu acho que eu não conheço nenhum pastor que faça o contrário. Que sobe no altar, vem pregar e fala assim, vou pregar, mas não quero que ninguém mude. Acho que eu não conheço. Jonas estava com essa mentalidade, porque ele não queria que aquele povo mudasse de vida. Mas olha como é que é a graça de Deus, né? Justamente lá foi onde aconteceu uma conversão em massa, né? Milhares de pessoas se renderam a Deus em Nínive. Outro dia eu prego sobre isso. Mas aqui não. Aqui ele está frustrado com isso, porque ele prega e nada muda. Sabe aquele pai, sabe aquela mãe que fala, pega no pé, puxa a orelha. E o filho não muda, a filha não muda. Uma hora não cansa. Elias está com esse tipo de sentimento, está cansado, sobrecarregado. Acho que não tinha maneira melhor de começar o culto hoje, né? Tem alguém cansado? Tem alguém sobrecarregado? Jesus falou, vem a mim. Porque se tem alguém nesse quadro, eu posso trazer alívio. Jesus disse, vem a mim, porque o meu fardo é suave. Gente, quantas pessoas estão carregando um fardo pesado? Quantas pessoas estão presas num jugo que também deixa aquela pessoa ainda mais cansada. Mas Jesus está dizendo, vem comigo, o meu jugo é suave. Elias está nessa situação. Só que ele nesse momento não vai buscar Deus. A única coisa que ele faz aqui na busca a Deus é, Senhor, acaba logo com esse meu sofrimento, vai, me leva embora. Muitas pessoas às vezes só acham, né, que elas só vão experimentar a paz numa situação como essa. Já não tem mais expectativa. O cansaço tomou tão conta da vida daquela pessoa, da mentalidade daquela pessoa, que ela entende assim, não adianta. Posso até ganhar um novo fôlego aqui, mas amanhã volta isso, amanhã volta aquilo, aqui o mês que vem tem aquilo de novo. Eu não aguento mais, me leva logo embora, Senhor, acaba logo com isso. Mas Deus tem planos diferentes. Ainda bem, né, irmãos? Ainda bem que Deus tem planos diferentes. A palavra dele diz pra gente que os planos dele são maiores do que os nossos. Louvado seja Deus por isso. Já pensou se Deus respondesse todas as orações que você faz? Todas. Já pensou nas orações sem sabedoria que você fez? Já pensou nas orações até imprecatórias que você fez? Lembra do pastor Luiz Felipe Borduan, que esteve aqui há alguns dias, né? Ele comentando que estava na igreja, e a irmãzinha estava orando, mata aquela pessoa. É o que eu estou dizendo, já pensou se Deus atendesse todas as nossas orações? Gente, o mundo estava um caos, uma desordem. Mas é porque Deus sabe aquilo que tem que ser feito, que Ele não responde muitas das coisas que a gente pede. E as coisas que Ele sabe que precisam acontecer, Ele pisa no freio e diz assim, não é agora. É como a gente com os nossos filhos, né? Imagina aí um adolescente de 14 anos falando assim, pai, mãe, quero dirigir. Não está na hora ainda. Tem que esperar. Daqui a pouco você vai fazer aula. Tira a carteira. Aí tudo bem, aí você vai. Por enquanto não. Não tem nem responsabilidade ainda para poder pegar um carro. Só que a diferença é que a gente vive aí uma média de 70, 80 anos, né? Então, 14 anos aí para 18, é rapidinho, né? Vai para Deus não, um dia para Deus é como 1000 anos. E vice-versa. Então, às vezes, para a gente parece estar demorando. Mas para Deus, Ele só está olhando e falando assim, faltam só mais alguns milésimos de segundo para acontecer. Só que é no tempo dele. Ele sabe o que tem que acontecer e as coisas acontecem no tempo dele também. Ainda bem que Ele não responde a todas as nossas orações. Ainda bem que Ele é soberano. Ainda bem que Ele faz conforme a vontade dEle. Ainda bem que os planos dEle são maiores do que os nossos. Ainda bem. Seria uma perda muito grande para o povo de Deus aqui se Elias simplesmente morresse nesse momento. Deus tem outros planos. Elias está pedindo a morte.
Depois dele fazer essa prece, como eu disse para vocês, né, a pessoa que está nessa condição, além de querer se isolar, ela gosta de ficar deitada, isolada, dormindo, né? Então, versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. O cara não quer comer, o cara só quer dormir, quer ficar isolado, pensamento de morte. E aí, de repente, agora aparece um anjo para ele, toca nele e diz, levante e coma. Elias olhou, viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, deve ter dado uma beliscada, né? Comeu, bebeu, e o que ele fez aqui? Voltou a dormir. Voltou a dormir. Ele não se preocupou muito em vou ter atividade, vou mudar, vou me levantar, vou me reerguer, vou sair disso. Está nesse quadro ainda, gente. Quadro de cansaço. Cansaço espiritual, cansaço psicológico, cansaço crônico. O anjo toca nele outra vez. Imagina o anjo batendo nele, né? Elias, acorda aí, rapaz. Acorda, Elias. Elias acorda outra vez. O que está acontecendo? E o anjo fala para ele outra vez. Levante-se, agora não é só coma, né? Agora é levante-se, coma, que a sua viagem vai ser longa. É o que eu disse, ainda bem que Deus tem planos diferentes. Elias está pedindo para si a morte, mas Deus tem plano diferente para a vida de Elias. Tem uma trajetória longa ainda para ele. Talvez você possa ter entrado aqui hoje pensando, vou desistir de algo, disso, daquilo, talvez até da vida. Mas Deus tem outros planos para você. Agora, o que é interessante? Elias, não é só comer. Levanta, Elias. Atitude, Elias. Levanta, se ergue. Você ficar aí deitado só não vai resolver, não. Você ficar aí dormindo, nada vai mudar. A gente quer mudança. É o que eu falei, primeiro a mudança tem que ser no âmbito espiritual. Só que a mudança, gente, exige da gente também algum grau de esforço. Se eu quero que alguma coisa mude, eu tenho que fazer minha parte também. Não posso só ficar ali, parado, braços cruzados, esperando uma dádiva cair do céu. Veja que até a dádiva que veio do céu falou, levanta, rapaz. Até o maná que caía do céu não caía direto na tigela do pessoal em casa. Era de Deus. Mas o hebreu tinha que sair da sua cama, ir na rua, levar sua tigela, catar o maná, colocar no seu pote e voltar para casa. A gente quer mudança, mas tem esforço para fazer também. Tem algo que vem da nossa parte. Deus está por meio do anjo dizendo, levanta, Elias, vamos, acorda. Ergue. É tempo de começar de novo. Elias obedece, levanta, come e bebe, de acordo com o versículo número 8. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Horebe é um outro nome também para Sinai, né? É o mesmo monte, tá? Monte Sinai, Monte Horebe, às vezes é chamado de Monte de Deus também. Provavelmente por causa daquele episódio que aconteceu com Moisés, quando ele vê lá a sarça ardente, né? Provavelmente por isso o monte ficou apelidado de Monte de Deus. Mas tem esses outros dois nomes, Sinai e Horebe. Ele vai para lá. 40 dias e 40 noites, em jejum, sem comer, sem beber. 40 dias. Tempo de mudança. Alguns dias a gente começou aqui um propósito de jejum, e eu tinha dito, o número 40 ele é um número interessante na Bíblia. Sem misticismo aqui, tá? Não é para você fazer 40 versículos, pendurar na sua janela ou na sua porta, não. Não é nada de misticismo. É que no meio da Bíblia a gente tem alguns números que representam algumas coisas. O número 40, por exemplo, tem um significado interessante. Ele tem um significado em torno da ideia de mudança, de transição. Veja, 40 dias e 40 noites. Choveu. E nós temos um mundo antes do dilúvio e um mundo depois do dilúvio. Transição. Veja, Moisés subiu para o monte. E também ficou lá 40 dias e 40 noites. Também jejuando. O que aconteceu depois? Transição. Veja, Jesus
jejuou 40 dias e 40 noites. O que aconteceu depois? Transição, mudança. De um Jesus antes de começar o seu ministério para um Jesus cheio do Espírito Santo iniciando o seu ministério. É um número que envolve a ideia de transição. Nós estamos diante de uma transição que vai acontecer na vida de Elias. 40 dias e 40 noites ele segue então rumo ao Monte Horebe, sobe o monte, encontra uma caverna e fica por ali. Enquanto ele está nesse ambiente, enquanto ele está nesse lugar, ele fica ali aguardando que Deus dê para ele mais alguma diretiva. E finalmente acontece. Deus então se apresenta, se revela para Elias, no versículo número 9, dizendo assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, o que Elias responde? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, só fiquei eu, e eles estão querendo me tirar a vida. Elias está fazendo um desabafo, lembra o desabafo que eu li para vocês mais lá na frente? Antes daqui ele também faz o mesmo desabafo. E aqui a gente aprende uma coisa importante. A gente aprende uma coisa importante às vezes, desabafar é importante. Colocar para fora o que está afligindo a gente é importante. E graças a Deus, que Deus tem usado pessoas também na área profissional da saúde, né, para ajudar, seja na psicologia, na psicanálise e outras áreas afins. Deus tem usado. Mas a melhor coisa que tem é a gente poder entrar num divã com o próprio Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. De maneira nenhuma eu estou menosprezando o trabalho dos profissionais da psicologia e afins. Mas 1 Pedro 5, 7. Pedro diz assim: lançando sobre ele a nossa ansiedade, ou a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Como é que eu lanço sobre Jesus, como é que eu lanço sobre Deus a minha ansiedade? Nesse divã, na minha oração, na sua oração. Em colocar para fora aquilo que está me afligindo, aquilo que está me deixando preocupado, aquilo que está me deixando ansioso. Sabe qual é o nosso problema? A gente gosta muito de ficar contando o nosso problema para outras pessoas, a gente quer desabafar com outras pessoas. Não que seja errado, você pode também. Mas é o que eu falei, que a mudança começa no mundo espiritual. Às vezes está faltando a gente começar a procurar mais a Deus para falar com Ele. Senhor, tem isso que eu estou passando. Senhor, tem tal coisa que eu estou vivendo. Eu sei que Ele sabe. Não tem nada nesse mundo que Ele não saiba que esteja acontecendo. Mas Ele também gosta que a gente vá falar com Ele. Ou você acha que quando o cego Bartimeu foi procurar Jesus, Jesus não sabia que ele queria ser curado, que ele queria voltar a enxergar? Mas ainda assim Jesus olha para ele e fala: é cego, o que queres que eu te faça? E o homem tem que responder ainda: quero voltar a ver. É claro que Deus sabe o que você precisa. É claro que Deus sabe o que você passa. Mas é importante a gente começar a deitar nesse divã com Deus. E falar com Ele. Veja, Jesus disse assim lá naquele contexto do Sermão do Monte, criticando a hipocrisia dos fariseus, né, que gostavam só de orar em público, né? Por quê? Porque orar em público você não se expõe muito. Orar em público você faz uma oração mais genérica, pode fazer uma oração mais bem elaborada, mais bonitinha, mas o que Ele quer da gente é aquela oração sincera, que você só vai ter no seu particular com Ele, na sua intimidade com Ele. Por isso Ele diz: você quer ser abençoado por Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e fala com Ele ali no teu lugar secreto. E o teu Pai que vem em secreto vai te abençoar no teu secreto, amém? Às vezes o que está faltando um pouco para a gente é isso. Dobrar um pouco mais o nosso joelho e falar com o nosso Deus no secreto, no divã com o nosso Deus. Abrindo o coração. Sabe, tem hora que você tem que rasgar o coração mesmo e falar: Senhor, eu não valho nada. Eu estou errando nisso, eu estou errando naquilo. Senhor, eu sou imprestável, sou um miserável, eu sou um preguiçoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Fale com Ele. Você acha que Ele não sabe? Senhor, eu estou tentando vencer isso, não estou conseguindo, me ajuda. Ele é o que mais pode te ajudar. Ele é o mais interessado em estender a mão, dizer: vem comigo, meu filho, vem comigo, minha filha, eu estou contigo. Às vezes você erra, você falha, você peca. Fica com medo das pessoas te julgarem, te apontar o dedo. Vai lá para esse cantinho secreto. Dobra o teu joelho e fala com Ele.
Porque a palavra do nosso Deus diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não fica carregando fardo de pecado, não. Dobra o teu joelho, vai lá e fala com Ele. E o teu Deus que abençoa em secreto vai te abençoar em secreto, inclusive com o perdão, com a graça. Deus está chamando Elias para esse particular, gente. Veja, a palavra do Senhor vem a Elias. Elias, o que está acontecendo, Elias? O que você tem? Elias tem algo para desabafar. Falou, Senhor, não aguento mais. Não aguento mais, Senhor. Estou sendo zeloso, estou trabalhando duro, estou pregando, estou falando, eu levo a tua palavra, eu levo a tua mensagem, eu falo, eu faço e nada acontece, o povo não muda, Senhor. Não aguento mais isso, esse povo quer matar profeta, estão querendo me matar agora também, Senhor. Isso é muito duro, Senhor. Não aguento mais. Aí Deus responde para Elias, no versículo 11, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Por quê? Porque Elias estava dentro da caverna. Elias ainda estava nesse meio, nessa condição mais deprimida, né? Quer ficar isolado lá dentro da caverna. Deus está chamando Elias, Elias, sai daí da caverna, meu filho, vem aqui para fora. O anjo já não tinha falado, levanta! Agora é Deus dizendo, sai daí, rapaz. Sai dessa caverna, vai ficar aí até quando? E às vezes, no nosso meio, tem pessoas dentro de cavernas, presos em cavernas, presas em cavernas. Não literais, mas simbólicas. Cavernas emocionais, cavernas simbólicas, cavernas de coisas que aconteceram lá há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 60 anos atrás, há um mês atrás. Mas é tempo de mudar, amém? E se é tempo de mudar, não dá para ficar preso na caverna. Já diz o ditado aí fora. Quem vive de passado é o que mesmo? É museu. E aqui a gente não tem nenhum museu, amém? É tempo de mudar, gente. Sai dessa caverna. Tem alguma coisa que está fazendo você ficar preso lá no seu passado ainda? Ficar preso psicologicamente, ficar preso em alguma outra circunstância ainda? É tempo de sair daí. Deus está te chamando, vem para cá. Sai desse lugar. E quando ele dá essa palavra, Elias então sai. E agora vai acontecer um negócio muito interessante. Diz o texto aqui que passou um vento muito forte, muito veemente, quebrando coisas, derrubando árvore, rachando as coisas, né? Um fenômeno da natureza. Mas sabe o que me chama a atenção? Que às vezes a gente pensa que para Deus fazer alguma coisa com a gente, Ele tem que fazer algo monumental. Lembra quando Naamã, general da Síria, foi até Israel? Chegando lá, o que ele falou? A expectativa dele era que o profeta fosse lá, fizesse uma oração. Oh, Deus Todo-Poderoso, não sei o quê, fizesse um negócio difícil. Mas Deus age nas coisas simples. Às vezes a gente está naquela expectativa que o lugar aqui tem que tremer, literalmente, tem que abalar, todo mundo tem que cair, virar cambalhota. Não, às vezes Deus está agindo da maneira mais simples. Nem sempre é no pular, é no pula-pula, é na cambalhota, nem sempre é dessa maneira, gente. Muitas das vezes a pessoa está ali quietinha no cantinho dela e o Espírito de Deus está visitando graciosamente. Passa um vento muito forte, tempestade não, passa um vento muito forte. Aí a gente pode até lembrar de Atos, né? Um vento veemente, com línguas de fogo, né? Lá era Deus, mas aqui não. Aqui em 1 Reis 19, não. Era só um fenômeno da natureza, que antecipou a presença de Deus. O que o texto continua dizendo para a gente? O Senhor não estava no vento. Depois do vento, teve um terremoto. É o que eu falei, a gente às vezes fica na expectativa, né? Para uma mudança acontecer, tem que tremer tudo aqui nesse lugar. Tem que ser igual Paulo na prisão. Meia-noite, estava ele e Silas orando. E veio um terremoto, quebrou tudo, as cadeias caíram. E aí agora eu sei que eu vou para casa e a minha vida foi mudada. Não, gente, nem sempre é assim. O que o texto diz aqui para a gente? O Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo. Fogo também é bom. Fogo tem uma linguagem de purificação, de pureza. A gente vai para Atos capítulo 2, as pessoas estão vendo também línguas repartidas como que de fogo. Lá em Atos,
Deus estava, mas aqui não. Diz aqui o texto então que o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, olha que interessante, final do versículo 12, e depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Como é que será que era esse som, hein? Será que era Deus chamando Elias assim, ó? Elias. Elias. Será que era assim? Será que era Deus chamando o nome de Elias assim, de uma maneira mais branda, mais fraquinha? Quem sabe Deus não está chamando o seu nome também assim hoje? Talvez você está esperando algo megalomaníaco. Mas Deus tem algo simples para te dar. Porque Ele também atua nas coisas simples. Jesus poderia ter entrado no dia do seu triunfo com a carroça mais cara que existia da época. Poderia ter colocado uma capa cara, com pedras preciosas. Poderia ter usado uma coroa de ouro. Poderia estar com um cavalo dos mais caros daquele seu tempo. Mas ele olha para os seus discípulos e diz assim: vai lá no lugar, assim, conversa com o homem lá, tal, você vai ver um jumentinho que está amarrado. Fala com o moço que aquele jumentinho é para o mestre. Ele vai saber e vai liberar. E foi naquele jumentinho que o Senhor Jesus entrou na sua entrada triunfal. Às vezes a gente quer coisa mirabolante, mas Deus atua nas coisas simples. Raabe podia ter colocado um sinal mirabolante lá no muro. Poderia ter colocado uma corda de ouro. Poderia ter colocado diversas pedras preciosas caindo pelo muro. Mas não. Quando o exército dos israelitas passou por ali, eles viram um fio escarlate. E falaram, é lá que ela está. Porque Deus atua nas coisas simples também, meus irmãos. E nesse sussurro, Elias, é que Deus estava. E veja, agora, Deus chama Elias, nesse sussurro, e pergunta para ele, o que você está fazendo? O que está acontecendo contigo, Elias? E Elias desabafa outra vez. Eu fico imaginando aqui que talvez agora o tom de Elias deve ter mudado, né? O tom de Elias deve ter sido diferente. O primeiro deve ter sido aquele tom de alguém que não está satisfeito. Né? Aquele tom de alguém que simplesmente olha para a situação e está indignado. Oh Deus, eu não aguento mais esse povo. Eu prego, nada acontece, o povo não muda. Agora eu imagino que o tom dele deve ter mudado. Mas eu só imagino, tá, gente? Porque o texto não diz. Mas de qualquer maneira, ele desabafa mais uma vez. E a mudança agora finalmente acontece. O que eu disse para vocês? A mudança acontece primeiro na vida espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. Voltou a chover. Mas isso não mudou a vida de Elias. A economia ia voltar a ficar aquecida. Mas isso não mudou a vida de Elias. O que precisava mudar a vida de Elias era um relacionamento com Deus. Deus fala para ele, volte para o seu caminho, vai para o deserto de Damasco. Vamos fazer umas mudanças agora. Unge fulano de tal para ser rei não sei de quem. Unge o outro aqui para ser rei não sei de onde. Unge o Eliseu para ser profeta no seu lugar. Vamos começar a fazer mudança aqui hoje. E as mudanças chegam. É tempo de mudança. Não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Mas certamente, no nosso meio tem pessoas que também estão em busca de mudança. Eu quero desafiar você nessa noite. Se você deseja que mudanças aconteçam na tua vida, a mudança tem que começar pelo meio espiritual. Vem aqui para frente. Vamos orar juntos. Você que quer mudança. É noite de posição, de posicionamento, de você se colocar diante de Deus e dizer, olha Senhor, espiritualmente eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo. Eu quero tal transformação, eu quero essa mudança. É tempo de mudança. Nosso Deus nos chama para mudar. Nosso Deus nos chama para mudança. Aleluia.